Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta quarta-feira é dia de partido, dia de jogo. O Cruzeiro em campo pela Copa Libertadores da América. Começa o mata-mata das oitavas de final. Mineirão lotado. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? As oitavas já começaram, hein? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta quarta-feira especial, em noite de Copa, é o Cruzeirão em campo, La Bestia Negra. O desafio contra o Flamengo é o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Copa Libertadores que já teve jogo nessa terça-feira. Fluminense e Rivadavia empataram por 0-0 no Maracanã. Em La Plata, Estudiantes 1, Universidade Católica também 1. Foi o outro jogo da terça-feira. Nesta quarta temos a sequência com 3 jogos. Palmeiras e Cerro Porteño em São Paulo. Platense e Coquimbo na Argentina. Cruzeiro e Flamengo às 9h30 da noite no Mineirão. A sequência da fase de oitavas de final tem Mirassol e LDU na quinta-feira, no interior paulista, Rosário Central e Corinthians em Rosário, na Argentina, Tolima e Independente Del Valle. Esse jogo foi adiado por causa do terremoto na Colômbia. O Cruzeiro em campo, então, nesta noite de quarta-feira, o duelo com o Flamengo, uma cobertura toda especial na Samuca TV. E aí o nosso dia de partido KTO começando a partir das 5 horas da tarde, hein? Você não vai ficar fora de nenhum detalhe. Estaremos em todos os lugares para trazer a melhor transmissão do nosso Cruzeirão em campo diante da equipe do Flamengo. A preparação foi encerrada ontem. O ritmo é de concentração total na Toca da Raposa 2. Todos os 3 reforços contratados relacionados. Agora, o time, temos que aguardar o que vai fazer o técnico Arthur Jorge. Ele tem Fabrício Bruno à disposição, ficou no banco diante da equipe do Mirassol. Gerson ficou no banco diante da equipe do Mirassol. William será o substituto de Fagner, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Rojas ficou no banco, uma tendência de que retorne na lateral esquerda. Lucas Romero suspenso, dá lugar a Matheus Henrique, que treinou normalmente. A única dúvida é se ele vai com máscara ou sem por causa da fratura no nariz. O Caio Jorge ficou no banco, entrou, fez um golaço contra o Mirassol, é o dono da posição. E o Arthur Jorge tem dúvidas nas pontas. Arroio e Kenji começaram diante do Mirassol. Eles não foram bem. O Wesley e João Costa entraram bem, só que chegaram recentemente. Algum teria condição para iniciar e atuar ali por 60 minutos? É a dúvida que ainda não temos resposta. Vamos ver. O Arthur Jorge sempre define somente no dia do jogo, no dia da partida. E aí temos que aguardar, mas claro, é o Cruzeiro com o que tem de melhor para tentar começar bem este mata-mata de oitavas de final. Torcedor que for ao Mineirão, cante o tempo inteiro, porque é noite de Copa, é noite especial. É noite de Copa Libertadores. Essa história, Fabrício, do jogo de 180 minutos, de fato, exige essa atenção pra voltar vivo, né, cara? Às vezes não se arriscar tanto, mas voltar vivo pro jogo da volta, né? Não, exige demais, cara. A gente tá vendo aí, muita gente fala, amanhã é 3-0 Mineirão, 2-0, a torcida é confiante, tudo. Os jogadores também têm confiança no resultado, mas é um jogo amarrado. O jogador sabe que tem 180 minutos, entendeu? Se sair daqui com 0-0, vai pro Maracanã. Maracanã é o campo neutro, gente. A pressão lá, às vezes, é maior em cima dos jogadores do Flamengo do que o próprio visitante que vai lá. E todo jogador que joga no Brasil, joga muitos jogos no Maracanã, acostumado a jogar naquele estádio, sabe? Então, eu vejo amanhã um jogo desse jeito. E assim, eu vejo o jogo do Flamengo, eu assisti o jogo do Flamengo, é muito parecido a forma de jogar, cara. Eu acho que vão se espelhar ali. Eu acho que quem conseguir ter mais disposição, entrega dentro de campo, pra conseguir ficar com essa bola, eu acho que aí pode fazer a diferença e conseguir, de repente, sair com um resultado positivo daqui no primeiro jogo. Mas eu vejo os dois times assim, eu acho que muito se estudando, eu acho que os dois times com a confiança, assim, de se classificar, mas são times
times experientes, jogadores experientes, acostumados com Copa, que sabe que são 180 minutos e geralmente é no segundo jogo mesmo que se define tudo. Então amanhã é um jogo de pouco erro, concentração, estudo do adversário, sabe? Então eu vejo esse jogo assim, amarrado. Mesmo se alguém abrir o placar, eu ainda vejo esse respeito entre as duas equipes. Fazer uma pergunta para os dois. No primeiro tempo da TBB, a gente tá falando a respeito dos cartões do Gerson e do Matheus Pereira. Eles estão pendurados, né? Aí eu falei que se eu sou o Leonardo Jardim e o grupo do Flamengo, minha conversa no vestiário é: vamos pilhar o Matheus Pereira. O jogo com ele é difícil pra caramba, sem ele já tem esse tipo de conversa. O craque do outro time tá pendurado, são 2 jogos. O vestiário fala: ó, pilhar esse cara aí, escolhe 1, 2 ali pra encostar nele o jogo todo. Tem. Pior que tem, porque é isso, são 180 minutos. E a importância que esses 2 jogadores têm. Tá doido, cara. Então, com certeza, eles vão ser instruídos a isso. E os jogadores também do Cruzeiro são instruídos a o quê? Não tomar cartão bobo. Não reclamação, pode, ou matar uma jogada, ou um bote desnecessário, que às vezes não precisa dar bote, cerca, faz o cara jogar pro lado, pra trás. O Flamengo gosta desse jogo cadenciado muitas vezes. E cadenciado é bom, é o tempo de você se recompor e organizar suas linhas defensivas. Então, com certeza, estão também instruídos, mas também sabendo que se tiver que fazer uma falta, vai fazer. A minha preocupação é porque trocar o cartão por uma falta, não vejo problema nenhum, é do jogo. Ainda mais de decisão. Se tiver que fazer a falta pra tomar cartão, faz. Sim. É melhor do que tomar um gol. Sim. Mas é que a maioria dos cartões do Matheus Pereira, o Matheus Pereira tem muito cartão. É por reclamação. Isso não pode. Então, tem que conversar com ele pra, calado, cara. Se tiver que entrar em pilha, chama qualquer um que tiver do seu lado, você vira as costas, vai e sai. E o Flamengo tem um jogador no meio do campo que é expert nesse tipo de jogo. Esse é mesmo. Pra pisar no calcanhar do Matheus Pereira, pra provocar, entendeu? Pra dar aquele apertãozinho. Um jogador chileno malandro, entendeu? Que vai pilhar. Pode ter certeza, ele vai pilhar, cara, entendeu? Se você não tiver o controle, o autocontrole nessa hora, pra passear do outro lado, deixar o cara falando sozinho, muitas vezes é na mente também do atleta aqui, falando besteira no ouvido dele. O cara que entra na pilha, tá morto, entendeu? E ele pendurado, ele importante, pode ter certeza, cara, o Pulgar vai pilhar o tempo todo. Se não tiver atento com relação a isso, fatalmente toma o amarelo e fica de fora do jogo mais importante do Cruzeiro. O Matheus Pereira fez muito bem isso contra o Boca, cara. Contra o Boca, os caras tentaram pilhar ele o jogo inteiro, paredes, então. E ele, virava de costas, saía. E ficou claro isso, baixava a cabeça. Esse movimento do Boca ficou claro. Tem que fazer isso de novo, Matheus Pereira quietinho, cara. E ainda mais que vai ter um jogador ali do Flamengo ali correndo de camiseta amarela no campo, que é uma tendência a dar um cartão. Você já sabe que ele vai de amarelo? Ai, Fabrício Guerreiro. O Pansieri também voltou pra gente falar mais do Cruzeiro, esse duelo contra o Flamengo. O Cruzeiro que hoje também, falando do lado atleticano agora há pouco, né, Pansieri? Também tendo o clássico no seu calendário pra sequência. Exatamente, né? O Wellington Campos já trouxe as informações, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil. As coincidências ali do sorteio da CBF, né? Teve ali outro clássico no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo e aqui nosso Cruzeiro e Atlético. Agora, o Bruno Spindel esteve, né, representando o Cruzeiro nesse sorteio. Até falou há pouco o nosso Wellington em relação a esse jogo em si, mas ele também falou sobre Copa Libertadores, porque amanhã é o Flamengo na vida do time celeste. Primeiros 90 e poucos minutos desse jogo importantíssimo na vida do Cruzeiro, eletrizante, e o Bruno Spindel fala aqui também na turma do bate-bola. O Bruno Spindel que tem aí laços, né, com o Flamengo, foi campeão, sendo diretor também no time rubro-negro, agora tem essa função de executivo do Cruzeiro, projetando as dificuldades desse confronto. Ele fala do jogo da volta, e aí Panzi, Marques, Guerreiro, Cirilo, olha só, pro jogo da volta, Matheus Pereira precisa ter muita atenção amanhã, Mateuzinho precisa ter muita atenção amanhã e Gerson também precisa ter muita atenção amanhã, sabe por quê? Estão pendurados. E pro jogo da volta dia 19, em caso aí de tomar um cartão amarelo, são baixas, assim, fundamentais aí nessa forma de armar o Cruzeiro técnico Arthur Jorge, Cirilo. Na volta tem Romero e Fagner, né? Tem volta dos dois, porque amanhã não jogam, estão suspensos ainda da partida anterior, né? Do duelo anterior. Mas para a quarta-feira que vem, aí o Cruzeiro precisa ter atenção a esses atletas. Fabrício, William na direita, Matheus Henrique no meio campo e uma dúvida no ataque. Sua visão sobre os caras que vão jogar, as certezas aí na lateral e no meio campo e essa dúvida ofensiva, Guerreiro. Eu na frente eu já colocaria na frente eu colocaria o Wesley, cara. Eu acho que já chegou pronto, eu acho que pra jogar, lógico que pode cansar no começo do segundo tempo, aí troca, mas eu acho que já iniciaria com ele aí do que com o menino Kenji, né? Tem uma experiência. Agora na ponta direita, né? Geralmente tá jogando o Arroio. Pode ser que eu pedi pelo Arroio também. O João Costa também não mostrou também muita coisa, mas tem mais força, de repente pode ajudar mais na marcação, mas ofensivamente, não sei, eu entraria aí com o Arroio, manteria ele e tá mais acostumado com o time ali, com rotatividade e colocaria o Wesley na frente, Cirilo.